Shabbat Shalom, Raberinho. Shabbat Shalom, Legulam. Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat para todo o povo do Eterno. Estamos em mais um Shabbat e vamos comentar sobre a palavra do Eterno, as Sagradas Escrituras. O Eterno disse para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do teu Criador no dia de Shabbat. Lembra-te, de santificar o Shabbat. Então, estamos aqui para dar início a mais um estudo das Sagradas Escrituras. Meu nome é Gutenberg Moraes e você está no canal Perfeita Ordem. Se gostar, faz como você faz nos outros. Se gostou do assunto, se inscreve, ativa o sininho e dá um like, e ajuda o canal a atingir mais pessoas que precisam conhecer a verdade. E hoje, qual vai ser o assunto? Nós ainda não estamos falando sobre Parashá. Os Parashás ainda vão começar mais para o fim do mês ou no começo do mês que vem, se assim o Eterno permitir, em Mitzvah Hashem. Hoje nós vamos descobrir quem é Jesus. Quem é Jesus? Esse nome, que tanta gente segue, que mudou, tantas pessoas, que até traz mudança na vida de algumas pessoas. Mas será que é o nome? Ou será que é o ensinamento? Então vamos começar devagarinho. Primeiro vamos começar com essa postagem aqui, ok? Está aqui um texto, Neemias. Esse texto está na versão de João Ferreira de Almeida, traduzida, revisada, como você queira estudar. Aqui nós temos o nome Jesus. Que bem que está Jesua, Jesua, filho de Num. Acho que foi um erro de grafia aí. Eu nem tinha percebido isso, mas vamos lá. Sai essa, entra essa. Essa aqui é uma, deixa eu puxar para cá. Essa daqui é a versão da Bíblia de Jerusalém. Certo? Aí ela está em PDF, que é essa Bíblia aqui, tá? Bíblia de Jerusalém. Certo? Eu tenho uma ao vivo e a cores, A cores não é preto e branco. Então está aqui, mais uma vez, toda a assembleia que tinha votado o cativeiro. Isso é Neemias comentando, tá? Os filhos de Israel tinham feito nada disso desde os dias de Josué, filho de Num. Eles nunca tinham feito isso, morar em tendas, os quatro. E houve uma grande alegria. Você diz, mas por que você está trazendo esses textos? Aqui nós temos o texto da Bíblia em Bíblia israelita. Só que houve aqui os Bene Israel desde os dias de Yehoshua, filho de Num, até aquele dia. Certo? O mesmo texto de Neemias está aí. Só que a Bíblia israelita, ela traz Yehoshua. Yehoshua está errado? Não, não está errado. Depois eu vou lhe contar. Isso aqui não é o que o original nos traz, tá? Yehoshua. Depois a gente vai ver quem está certo. Aí nós temos aqui mais um texto. Esse aqui é do livro de Josué, de Yehoshua, o primeiro capítulo. Está aqui dizendo, depois da morte de Moshe, servo de Adonai, e o de Revavirê. Deixa eu aumentar.
falou Adonai a Yehoshua, filho de Nun. A Bíblia israelita traz Yehoshua de novo. Agora a gente vai para o hebraico. Vamos lá? Está aqui o texto em hebraico. Não vou ler o texto em hebraico todo, porque não vai adiantar nada, né? Nem todo mundo tem o conhecimento do hebraico. Pronto, está aqui. Eu até separei. Essa palavra aqui é Yehoshua, Bin Nun, né? Essa palavra é Yehoshua. Aqui a gente tem o Beit, que pode ser o Beit e o Veit, né? E aí Bin Nun, tá aqui Nun. Mas essa palavra aqui é Yehoshua? Não, tá faltando o re aqui para ser Yehoshua. Aqui tá no hebraico, tá? Então essa palavra aqui é Yeshua. O Yud, o Shin, o Vav e o Im, né? Yeshua. Vamos lá. Aqui está no hebraico. Tá? Nós vamos para aquele primeiro texto, que é o livro de Yehoshua. Yehoshua. Tá vendo aqui? Vou aumentar. Quando a gente vai para o livro de Josué, a palavra é Yehoshua bin Nun. Né? Temos aqui o Ain. Yud, Rei, Vav, Shin, que a palavra muda. E o Ain, Yehoshua. Yehoshua, capítulo 1, versículo 1. Tá aqui o tetragrama aqui, nome do Eterno. Está aqui de novo o nome do Eterno, tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, que não é o assunto agora. E aí a gente traz de novo o texto de Neemias 8, 17, né? Não tem o rei e o Vav vai para depois do Shin, Yeshu, que o Vav vai dar o som, a fonética U, né? Yeshua. Tem um pessoal aí que gosta de dizer que o nome é Yausha. Yausha. Tem como pronunciar essa palavra aqui, Yausha? Não. De jeito nenhum. Aqui está o original da palavra. E a gente vai provar isso com arqueologia. Para ser Yausha, né, era preciso esse vir para cá, né? E aqui Yausha. Então não tem como essa palavra ser pronunciada Yausha. A gramática hebraica não permite isso, tá? Porque aqui nós temos os sinais massoréticos. Isso aqui, esses dois pontinhos aqui, para que seja Ya, era preciso mudar esses dois pontinhos, vinham para estar aqui, né, para ser Yausha. Então, você que defende a palavra Yausha, né, e que zomba de quem diz Yeshua, né, até dizem que o nome Yeshua é o nome, não sei que lá das plantas, místico, rabínico, inventa um monte de história, porque não entende de hebraico, não tem provas escriturárias, não tem provas teológicas, se é que eu posso falar assim, não tem provas arqueológicas, né, nem históricas. Então, foi criado essa turma dos desigrejados, né, tem muita gente que saiu das igrejas para cair na bandalheira, na promiscuidade, é liberdade agora, a religião não me domina mais, e aí começa a criar seitas, né?
Bom, gente, deixa eu colocar aqui o que é que a gente vai ver agora, né? A gente descobriu aí, né, que no hebraico não existe Jesus, é Yeshua. Então vamos trazer, né, algumas provas. Tá aí, aqui ó, eu acho que tá dando para ver, né? Aqui ó, não existiu no latim, isso aqui é um dicionário do MEC, tá aqui, tá? Dicionário escolar da língua portuguesa. Não existiu no latim literário e somente na Idade Média começou a ser empregado para distinguir entre o I consoante do I vogal, a letra J. Vou contar a história da letra J. No hebraico não existe e ela só no grego também não existe e ela só veio existir no latim na Idade Média, mais precisamente em 1516, se eu não me engano, 1516. Né? E aqui nós temos mais um argumento, né? Aqui a gente entra já na mitologia, certo? Na mitologia. Jesus, por que eu estou trazendo isso? Porque depois você vai entender por que eu estou trazendo Jesus. Tá? Ele era, se é que a gente pode chamar de Deus, né? A gente vai chamar de Elohim ou entidade, porque Elohim existem vários, mas o Elohim vivo só existe um, que é o Yud-He Vav-He, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Elohim, ou Deus, Jesus, chegou até nós. Vou aumentar aqui. Opa, aí. Chegou até nós através dos romanos. O próprio nome já parece ser uma adaptação latina. Lucano, no seu poema, né, Farsália, se não me engano, Farsália, né, refere-se ao horrível Ieso de ferozes altares, né, 1444 e seguintes. Isso aí onde está o texto, né? Era o Elohim, né, o Deus do trovão, do raio e das tempestades. Equivalia, portanto, a Júpiter, o Elohim sanguinário de Lucano. Segundo um comentador da Idade Média, exigia no seu culto vítimas humanas que eram suspensas de uma árvore, suspensas em uma árvore, né? Ou seja, isso aí, tá? Isso aí está no como é que eu posso falar? Eu não vou chamar de mandamento, né? Mas está na Torá e era uma ordenança do Eterno que todo o malfeitor fosse pendurado na Etz, que é árvore, mas Etz também é madeiro. Então, eles criaram o madeiro, uma cruz, né? E o Salvador, ele não foi crucificado, ele foi pendurado no madeiro, porque isso era a tradição para malfeitor no conceito judaico, né, que o Eterno, né, ordenou, seja pendurado na árvore. Só que árvore e madeiro é a mesma palavra em hebraico, é etz. Eu já expliquei isso nas paraxás, né? Vai estudar as paraxás. Em Treves e em Paris encontram-se monumentos onde Jesus aparece como derrubador de árvores. Vou ficar devendo esses monumentos porque, né, eu não me programei para isso, né? Simplesmente para outras coisas. Então eu não trouxe esses monumentos, né? Então está aqui contraprovas no argumento, né? Latinos colocaram I, Jesus, e portugueses colocaram J, Jesus. Só que no espanhol o J não tem som de I, né? Tem som de R, né? Vamos continuar. Aqui nós temos, né, a gente está entrando um pouquinho, né? Você já viu que existe uma entidade chamada Jesus. Por que existe essa entidade chamada Jesus?
Quem foi Esos? Esos, né, na mitologia romana, ele também foi um soldado celta, certo? Porque eu vou contar uma historinha bem rapidinho aqui. Tá? Quando Tito, isso foi profetizado pelo nosso Salvador, Tito invadiu Jerusalém e Jerusalém, né, ele não deixou pedra sobre pedra, né, que aquele texto lá, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E aí ele não deixou nada, só deixou a base do templo, se eu não me engano, é a base ocidental do templo, que o chamam de Muro das Lamentações, mas aquilo ali é só a base. Os soldados deixaram aquela base para se refrescar do sol à tarde, certo? Porque o sol, né? Aí o que é que acontece? Eles saquearam tudo e encontraram os manuscritos, menos os manuscritos de Qumran, né, que chamam de Mamorto, os manuscritos de Mamorto, que foi Jeremias quem guardou aquilo ali. É outro assunto. Mas, né, eu vou soltando as pitadinhas. E aí, encontraram os pergaminhos, né, as cartas, né, as epístolas dos talmidins, né, que não existia apóstolos, eles eram talmidins, eram discípulos. Essa hierarquia quem inventou foi o romanismo, né, católico. E aí deram para os gregos traduzirem, porque romanos sabiam matar, os intelectuais da época eram os gregos. E os gregos não entendiam de lei levítica, né? E aí começou a primeira lambança em cima do que chamam de Novo Testamento, que para nós são os escritos Nazarim, os escritos nazarenos, certo? E aí começou a primeira lambança, e aí eles colocaram o nome do pai, Zeus, o nome do filho, eles queriam colocar Júpiter. Viu aí que os romanos não aceitaram Júpiter, né? É o mesmo que Júpiter da Grécia, né? Ieso é o mesmo Júpiter da Grécia. Eles disseram, não, Júpiter não. Você coloca Iesus, né? E aí foi a primeira lambança, certo? Mas, e Cristo, né? Vamos deixar um pouquinho Êxodo de lado e vamos entender o que é a palavra Cristo. Tá aqui a palavra Cristo, nós vamos, né, ler um pouquinho aqui. Né? Existe um manograma, e eu acho que está dando para ver aí, existe um manograma de Cristo, né? São as primeiras letras do nome Cristo. Né? Em grego, o X pronuncia-se Kis e o P tem som de R, formando as iniciais Cris. Né? É um símbolo usado há séculos no cristianismo. Eu acho que você já deve ter visto isso aqui nas igrejas católicas. E então, tá aqui, o dicionário mostra o Cristo, ou Cristo, eclipse do Sol, e o livro de símbolos na página 33 mostra-nos que Cristo, XP, engraçado XP, né? XP lembra o que, mais ou menos? Acho que você sabe, né? Teu computador, um tempo atrás, ele era XP, né? É um monograma usado pelo clero romano para Cristo. Agora, por que o Bill Gates colocou XP? Né? Sabe-se lá. Cretas do grego, cretos, que significa ungido do sol, ou pelos raios da crista do sol. Aí você diz assim, você está falando bobagem. Eu vou te provar. Ah, não, isso aí é, sabe, isso aí é coisa, né, é conspiração. Né? Dicionário Gama. Crisol, sinônimo, antônimo, eclipse do sol, cris mais sol, né? Criso, Cristo, igual a raios do sol, ou crisma, né? Crisma, sacramento de confirmação, mudança de nome, crisma, acunhar, apelidar, cognominar-se. Nota, todos os papas, ao serem queimados por Criso, Cristo, Cresta, Crestos, seja lá como você queira chamar, mudam imediatamente seus nomes, como no velho costume babilônico. E isto eles chamam de crisma. Lembra que Nabucodonosor mudou o nome, né, lá dos carinhas, né, de Daniel, de Mesaque, Sadraque, Abednego, né, ele mudou o nome de todos eles. E o nome deles não eram esses. Né? Então, costume babilônico, que continua, veja só, depois de 2 reinos, os romanos continuam com o costume babilônico lá atrás do primeiro reino, né? Que é a visão
o sonho de Nabucodonosor. Né? Conclusão. Qual é a conclusão? Eu ainda vou te provar sobre os raios do sol, tá? Que Cristo são os raios do sol. Né? Cristo, do grego, Kretos, ungido, incontestável, traz o seu embrião histórico e linguístico, provas que se trata de uma unção solar. Né? Portanto, é impossível fazer uma separação entre o termo Cristo e o Sol. Chega de tantas mentiras. Né? Curemos-nos da ressaca universal causada pelo vinho mitraico solar contido no cálice romano. Né? E aí eu te pergunto, quando você entra numa igreja católica, o que é que você vê? Você vê isso aqui, um Cristo sendo ungido pelos raios do sol. Todo ele tem um sol atrás. Agora o problema é o seguinte, o problema é que digamos assim, nos desenhos, né, nos desenhos, né, evangélicos, o sol está atrás da cruz também. Ou seja, filhinha seguindo a mesma cartilha da mamãe. O boneco não está na cruz, né? A pessoa não está na cruz, mas o sol está atrás da cruz. Ou seja, aquele que estava ali também, para os evangélicos, são ungidos pelo sol. Tá? Então, Iesu, Christus. Vamos juntar os dois nomes agora? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar aqui? Né? Veja nessa imagem, né? Cristo significa ungido pelos raios do sol, diferente da expressão hebraica, né? Machia, ou Machia, hebraico ou aramaico, né? Messias, que significa ungido. Machia no hebraico significa ungido. Por isso que a gente diz Yeshua Ha Machia, porque Ha é artigo definido, né? O ungido, porque só existiu um. Muitos foram ungidos, mas o ungido só existiu um. Né? Não tendo com isso qualquer ligação com o paganismo vindo de Roma, certo? Vamos apressar. Aí nós temos um texto aqui, né? Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de ídolos, nem fareis menção, nunca se ouça na vossa boca o nome deles. Está lá em Êxodo 23, 13. Isso foi o Eterno que disse para Moshe falar para o povo. E aí vem, né, a descoberta. Bíblias antigas, né, traziam Iesu. Olha aqui que o U nem existia também. O U foi criado junto com o J, né, para substituir o V. Veja como a língua latina ela era medíocre e fraca. Né? Então, está aqui uma Bíblia, né, digamos assim, antes, né, de 1500, né, onde traz Iesu. Quem é Iesu? O soldado romano, o Deus trovão lá deles. Iesu Cristo, ou seja, ungido do sol, Iesu ungido do sol. Né? E aqui nós temos outra. Aí criaram a letra J em 1516. Aí tiraram o I, né? Tiraram o I e substituíram ele com o J. Aí ficou Jesus Cristo, outra Bíblia aqui depois de 1600. Tá? Aqui, tá vendo? Jesus Cristo segundo São Mateus. E lá Evangelium ainda, né? Evangelium, que é o nome do general romano, seguido aqui com um V aqui ainda, né? Não era nem o U. E aqui, né? Paulo, né? Paulo, ele acredita-se que ele morreu porque ele não quis adorar Jesus, né? Aqui vemos a letra V antes do ano 1516, quando as letras U e J ainda não existiam no latim. Ok? Então, ficou Jesus? Não, muito feio esse nome. Vamos colocar um S no final, mais um S. Aí fica Jesus, um nome bonito, pomposo, comercial, que agrada a todo mundo. Ou Jesus em inglês. Né? Aí nós temos documentos aqui trazendo Jesus, né? E aqui, ó, Jesus, tá vendo? Jesus, isso tudo carimbado, são documentos, né,
do romanismo, nós temos aqui as Bíblias, né? Aqui, ó, documentos e monumentos com o nome aqui, ó, Iesus, aqui Jesus Cristo, né? Todos eles, aqui a Septuaginta, né? Tá vendo aqui, ó, a Bíblia Septuaginta já adulterada, aqui a Vulgata Latina de Jerônimo, também adulterada. Ele fez uma adulterada e outra não, a mando do Papa Damaso II, se eu não me engano. E aqui é João Ferreira de Almeida, né? Jacobus, né? Jesus. João Ferreira de Almeida, ele queria colocar Yeshua, mas a Igreja Católica não deixou, né? Tanto que voltou, né? Essa história está aqui, ó. Essa história está aqui, ó, na Bíblia de Thompson. Eu tenho ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Na minha versão, tá aqui, ó, na página 1000 e na página 1378. Aquilo que eu estou mostrando ali é isso aqui, tá? A Bíblia contada em português. Como foi que a Bíblia chegou em português? E aqui está dizendo, né, que João Ferreira de Almeida teve que voltar com seus escritos, né? Tá aqui, ó. Novo concerto de nosso fiel Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Tá dando para ver aqui, né? Bem direitinho aqui, ó. Jesus Cristo. Agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, né? Ministro pregador do Santo Evangelho, com todas as licenças necessárias em Amsterdã. Porque aqui, ó, no comecinho aqui, ó, finalmente em 1681 surgiu o primeiro Novo Testamento. Porque antes ele levou, não tá dando para ver ali, mas eu vou ler aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento, né? Aquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia, certo? Todavia, o lento trabalho de revisão e a que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã, Holanda. Só que aqui embaixo, né, tá aqui, ó, milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida. Me ajuda aí, cachorrinha. Muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto, ou seja, deram um jeitinho, né, em português, com a tradução holandesa de 1637, ou seja, já existia traduções holandesas, já existia espanhol, já existia, né? Aí dizem que ele traduziu do grego, acho muito difícil, com 16 anos traduzir do grego, não estou dizendo que ele não fez, mas acredito que ele tenha traduzido do espanhol, né? Aí tentaram harmonizar ela com a tradução holandesa. O próprio João Ferreira de Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução, e outro revisor, Ribeiro dos Santos, né, afirmou ter encontrado um número bem maior. Hoje acredita-se que tenha mais de 25.000 erros. Bronca, né? Bronca. E a primeira coisa que eles fizeram foi adulterar os nomes próprios de pessoas e de lugares. Por quê? Existe uma regra internacional nas tanto a editora como nas bibliotecas nacionais, né, que não se pode traduzir ou adulterar nomes próprios de lugares. Eles têm que ser transliterados, né? Por exemplo, meu nome é Gutenberg, né? O meu nome foi transliterado, porque o M e o N tem o mesmo som, da mesma fonética antes do B, né? No alemão, né, é N, mas no português a regra exige que seja M, mas a fonética não mudou. Gutenberg, a Alemanha é Gutenberg em português. Mas se fosse traduzir, seria montanha doce, imagina, né? Montanha doce. Então, onde é que aquele camarada que falava muito, como é o nome dele? Montanha doce.
Imagina, não iam me achar nunca, né? Se escrevessem sobre mim e traduzissem meu nome, aí quando eu chegasse na minha cidade onde eu morei, Montanha Doce, cadê Montanha? Não, Montanha Doce. Quem é esse Montanha Doce? Não, não, Gutenberg. Ah, Gutenberg a gente conhece. Aí o falador. Né? Então vamos lá. Continuando. Né? A gente tem um texto aqui, né? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal, né? Baal que significa Senhor, Yirmiyahu, né? 23:11, esse nome está errado aqui, tá? Yirmiyahu, Yirmiyahu que é Jeremias, tá? Meio, a transliteração ali ficou meio esquisita. Vamos continuar. Uma vez que a gente sabe que o nome Jesus é um nome falso, né, e que o nome verdadeiro, né, é Yeshua, a gente vai trazer mais uma curiosidade aqui. Jesus, não, um Deus solar entre muitos que já existiram. Os espinhos na coroa de Jesus, né, são os raios solares. Esta foto foi retirada de um mosaico itálico, Servilha, Espanha, segundo século antes de Cristo. Olha, isso aqui já existia, tá vendo? Este é o Deus que apresenta o dia do sol, domingo, o dia de Deus. A palavra domingo em inglês é Sunday, né? Ou seja, dia do sol. Em sua cabeça podemos ver a luz dos raios do sol e espinhos na cabeça de Jesus, ou Iesu, né? Representado pelos raios do sol. Jesus é o sol, aquele que dá vida a todos os seres vivos da terra. Tá aqui o paganismo, né? Tá aqui o paganismo, né? Ou seja, as coroas de espinho não significa isso, de jeito nenhum. Mas está aqui Iesu, né? Retratado muito antes do Salvador vir à Terra. Por isso que colocaram isso aí. Mas assim, e Jesus significa o quê? O nome Jesus significa o quê? Yeshua. Vamos recapitular? Tá aqui, ó. Yeshua no hebraico, né? Yeshua, eterno, o Salvador, ou salvação. Yeshua, salvação. Né? Aí Jesus, né? Jesus está aqui em grego, Jesus, né? Ou seja, Senhor dos cavalos, porque sus é cavalo em hebraico. Se você chegar em Israel e disser sus, é cavalo. Né? Ye quer dizer Senhor, vem de Elohim, né? Jesus, né? O Senhor, Salvador. Senhor, que Senhor é Baal. Estou dizendo Senhor para você entender mais ou menos, né, a expressão. Né? O eterno Salvador. Né? Aí em hebraico, né, ou seja, em grego, né, aí Jesus, eterno cavalo. Mas aí vamos lá. Yeshua, né? Yeshua, né? Eterno Salvador, em hebraico. Aí, Yeshua, em grego, né? Eterno Salvador, Yeshua, eterno Salvador. Mas Jesus, né? Jesus está aqui em grego, né? Está aqui em grego, eterno porco. Gente, aqui, perdão, tá? Aqui em hebraico, tá? Yeshua, eterno Salvador. Jesus, eterno cavalo, porque Sus é cavalo em hebraico. Né? Quando chega em grego, Yeshua continua eterno Salvador. Né? Mas Jesus, né, é eterno dos porcos, ou seja, Senhor dos porcos. Tá? Complicado. Sus, em grego, é porco. Sus, em hebraico, é cavalo. Sus, em grego, é porco. E vem de Elohim. Né? A gente pode até colocar aí a expressão Senhor, para entender. Senhor dos cavalos e Senhor dos porcos. Essa é a entidade que os cristãos adoram. Agora a gente vai, né, trazer aqui uma cidade de Súzia, certo? Cidade de Súzia. E aqui está meu amigo Felipe. Abraço, Felipe. Aprendi muita coisa com o Felipe. E
visitando a cidade de Súzia, porque existe um vídeo também, né, existe um vídeo, né, que eles fazem uma reportagem na cidade de Súzia. A cidade de Súzia foi uma cidade onde abrigou judeus messiânicos, né? E lá existe um mosaico, um painel, que está aqui o painel, né? Está aqui o painel, o Felipe mostrando o painel aqui, né? E o que é que tem escrito aqui neste painel, né? Vamos lá. Aqui está o painel. Você consegue enxergar o nome Yeshua aqui? Yeshua. Consegue enxergar aqui o nome Yeshua? Aqui Yeshua. 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 Tá? Aqui, né? Yeshua. Yeshua. Então, o que é que esse painel está dizendo? Tá, eu traduzi e vou colocar aqui do lado, menorzinho, né? E vou botar o painel aqui desse lado, né? Opa, pronto, aqui o painel e aqui a tradução, certo? Aqui tem a palavra, né, Terhiran, né? Lembrem-se, né? Terhiran, aí vem Latav, aqui ó o lamed aqui, Latav, para o bem, né? Ou seja, né, aí vem Terhilan, Latav, Menahama, do Consolador. Lembre-se para o bem do Consolador. E Yeshua, certo? Yeshua, né? Sagrado, né? Testemunho com sua própria vida, né? Ou seja, aí vem a palavra aqui. É como se fosse um kiddushê, certo? Kiddushê. Aí vem o Menahama, do consolo, né? Do consolo, né? E aqui no finalzinho tem Shin, tem um Shin aqui no finalzinho, tá? Um Shin no finalzinho que pode ser de Shimon Kefa, né? Sarrada, né? Aqui, eu esqueci da sarrada, tá? Yeshua, né? Salvador, sarrada, né? Aqui, sarrada. Yeshua, sarrada, né? Que quer dizer testemunhou com sua própria vida. Essa palavra sarrada, quem diz essa palavra também o sogro de Jacó, né? Labão, quando eles atravessam o rio lá, que ele se encontra com vamos fazer um pacto aqui, aí sarrada, vamos testemunhar com a sua própria vida. Se você passar daqui para lá, você paga com a sua vida. Se eu passar daqui para lá, você paga com a sua vida. Então é da cultura de lá. Então, gente, tá aqui um mosaico que foi descoberto, né, com o nome Yeshua e não Yahushua ou Yehoshua. Agora, por que não chamam o Salvador de Yehoshua? Porque depois que eles voltaram do cativeiro, o nome diminuiu, ficou Yeshua, não ficou mais Yehoshua. E eu provei isso lá no livro de Neemias. Neemias chama Yehoshua de Yeshua. Entendeu agora? Porque em Neemias tem Yeshua e em Josué tem Yehoshua, porque quando eles voltaram do cativeiro, o nome diminuiu, ou seja, como Carol, Carolina, Carol, Sebastião, Tião, por aí vai, certo? Agora, nós vamos para alguns textos, tá vendo? Provei nas escrituras e provei com
arqueologia. Então, contra provas não tem argumento, certo? Nós vamos ler uns textos aqui. Esse daqui, tá? Uma vez que a gente sabe que o nome verdadeiro do Salvador é Yeshua, não é Jesus, então quem é Yeshua? Aqui a gente traz o texto da Samaritana, certo? Traz o texto da Samaritana, né? Onde ela conversa com Yeshua, né? E aí ela reconhece ele como Salvador e como profeta, coisa que os Parushi, vou falar em português, tá? Os fariseus, né? Porque existia fariseu bom, tá? Isso não classe social, não quer dizer que fariseu, quando o cara era chamado de fariseu, ele era ruim, não, né? Os escribas, né? Os fariseus, né? Até os assênios, não reconheceram. E João Batista e Yohanan, o emissor, né? Ele reconheceu o último profeta que houve na terra. Mas os outros não reconheceram. Mas a samaritana, a pecadora samaritana, reconheceu ele como profeta. Aí tem um grupo, pretenso grupo, né? O cristianismo, por exemplo, diz que Jesus é Deus. Tá, Jesus pode ser até Deus para ele, né? Porque Deus também é uma palavra pagã. É a terceira declinação de Zeus, Zeus Theos, dos Deus, né? Não se encontra a palavra Deus no hebraico, é Elohim. Ou tem Elohim, ou tem Adonai, ou tem o tetragrama, que é o Yud He Vav He, que não se pronuncia. Ou Adon, a Bíblia de Jerusalém, ela traz Yahweh, né? Yahweh, que eles tiram o Yahweh do eu sou o que sou, é o verbo ser na sua totalidade. Mas aí o cristianismo diz que Jesus é Deus. Também, Jesus pode ser Deus para ele, mas Yeshua, para nós que conhecemos a verdade, não é o eterno Pai, não é Adonai, porque a palavra Espírito não existe no hebraico. Trocar a palavra Espírito pela palavra Ruá, isso é outro assunto, que depois eu vou trazer. Então, Yeshua, ele foi um homem no qual o Ruá, ou seja, o mover do eterno, habitou nele como em nenhum outro homem. Isso foi o que Moshe falou: olha, vai surgir um homem do lombo de vocês, né? Que, né, o Eterno vai estar com ele vai guiar vocês em toda a verdade. Moshe mesmo profetizou, Moisés profetizou sobre Yeshua, né? Então não tem o que falar mal de Moshe, dizer que a lei é de Moshe e que Moshe implantou, não, né? Porque a palavra se fez carne, aquela palavra que Moshe escreveu, que o Eterno mandou Moshe escrever, ela se fez carne e habitou entre os homens. Mas se Jesus é Deus no cristianismo, chega o Hassatan para tentar, né? Eu falei disso no estudo passado. Chega o Hassatan para tentar Jesus. Peraí, se Jesus é Deus, então quer dizer que o demônio, perdão, não vou nem chamar Hassatan, vou chamar os nomes da mitologia, do folclore religioso, Satanás, Diabo, Lúcifer, seja lá como queira chamar, né? Aí chega o Satanás para tentar quem? Deus, o próprio Deus. Ah, não, porque ali ele estava em forma humana. Ué, na hora que ele mais precisa, ele está na forma humana? E Deus foi para onde? Se ele é Deus, Deus estava onde para ser tentado pelo diabo? Ah, deixa de conversa, isso não tem nem cabimento um negócio desse, né? E Yeshua sempre foi homem, mas habitava nele o Ruá. E o Ruá pode habitar e pode deixar de habitar. Pode se fazer presente como não se faz presente. Foi assim com Sansão e com todos os outros profetas. Mas como é que se define ou se descobre que uma pessoa é profeta? Para ser profeta é preciso de 3 características. E essas 3 características Yeshua mostrou para a samaritana, e ela, sendo samaritana de Samaria, aquela irmãzinha mais velha, né, de Sidom, né, que está lá no livro de
Isaías comenta, né? Ezequiel comenta também, ela identifica, né? Yeshua diz assim, mas o marido que tu mora com ele não é teu. Aí ela olha assim, como é que ele sabe disso? Primeiro ele ensina a Torá, aí depois ele, né, vive a Torá, porque ele está sozinho com ela e ele continua sendo íntegro com a mulher. Ele está vivendo a Torá, vivendo os mandamentos, né? Ele vive, ele cumpre os mandamentos. E depois ele faz um sinal, né? Ele revela os segredos da vida da mulher. Ou seja, para se ser profeta é preciso estudar a Torá, viver a Torá e fazer sinais, certo? Mas qual é a resposta que Yeshua dá, né, para aqueles camaradinhos que disseram assim, mestre, nos dá um sinal, que é outro texto, né, que está aqui. Eu não vou ler os textos porque senão vai ficar muito longo, né? Aqui é o mesmo texto, né? Está na Bíblia não, essa Bíblia aqui é a interlinear, tá? Ela traz textos hebraicos, né? Mas ela está em espanhol e traz textos hebraicos, como você pode ver aí, né? Então tá aqui, os camaradas chegam para ele, mestre, não traz um sinal, né? Se tu és o Messias, se tu és o ungido, nos dá um sinal, né? Aí ele diz, uma geração adúltera quer um sinal. Eu vou terminar, porque senão vai ficar muito longo. Se houver mais alguma coisa que eu possa falar, depois eu falo, né? Nos dá um sinal. Aí numa geração adúltera quer um sinal. Eu vou dar um sinal para vocês, o sinal do profeta Jonas, Yoná. Aí os caras são entendidos na Torá, né? Aí diz assim, peraí, qual foi o sinal que Yoná fez? Né? Yoná não fez sinal nenhum. Ele foi um profeta que não fez sinal nenhum, aparentemente, né? Porque ficar na barriga do peixe 3 dias, isso é um sinal, mas para eles não era. Né? Não era um sinal. Aí ele já diz assim, do mesmo jeito que Yoná passou 3 dias no ventre do peixe, assim eu ficarei, né? Passarei morto, que alguns dizem que ele né, foi não sei para onde enquanto estava. Não, ele estava morto, tá? Morto. Acaba com essa história de espírito, que não existe espírito, existe alma, corpo só, e o sopro do eterno. Eu já falei sobre isso nas paraxás, né? As escrituras sagradas não dá margem para que haja espíritos, tá? Eu já falei sobre isso, procura aí, né, nas paraxás. Depois eu vou deixar um link aqui dizendo onde é que eu falo sobre isso. Porque a palavra espírito não existe no hebraico. Existe agora no hebraico moderno, mas no hebraico bíblico não existe. Então ninguém pronunciou essa palavra. Se ninguém pronunciou essa palavra é porque a situação não existe. O que existe é alma e corpo. O profeta Jonas não fez sinal nenhum. Pô, qual foi o sinal? E aí ele deixou os caras sem saber o que ia acontecer, né? Mas o sinal era passar 3 dias morto e depois ressuscitar. Tá aí, gente, eu trouxe esses, né, textozinhos aqui, os estudos, né, para que você saia do paganismo e comece a crer na verdade. Tá? Provei aí com textos, trouxe o hebraico, mostrei no hebraico a fonética do hebraico, né, trouxe arqueologia, né, se você quiser deixa aí a pergunta que eu mando o vídeo para você completo da cidade de Susa. Eu não posso colocar aqui por conta de direitos autorais, né, tanto do colega como lá do estudo lá de Israel, mas a cidade está lá, quem quiser ir lá, agora não dá mais, né, por causa da, né, já vai na quinta, né, e é bronca, mas isso é outro assunto. Vamos terminar o estudo. Quero agradecer as visualizações, espero que eu tenha ajudado a você a entender mais as Sagradas Escrituras. São muitas coisas que eles mudaram, tem muito paganismo, mas isso está lá no livro de Daniel, né? Até dei uma revisada hoje, está lá em Daniel, você lê o Daniel 8, 9, 10, né? E você vai ver lá o Império Romano, né, mudando tudo,
junto com o romanismo católico, né, mudando a palavra. Está lá o texto, né, se eu não me engano é o 9, o capítulo 9, se não for o 9 é o 10, tá? No verso 9, 10, 11, 12, né? E eles pegaram a verdade e colocaram por terra. Ou seja, lê o capítulo 9 todinho que você vai ver o que vem por aí, tá? Tá descrito ali, né, o Apocalipse com todos os impérios, né, com tudo que vai acontecer, com a Septuaginta tá lá também, né, que é a última semana, até que venha o reino do Mashiach, que é o reino eterno. Entendeu? Então tá lá. Lê lá o capítulo 9 de Daniel, você vai ver lá no finalzinho, versículo 9, 10, que você vai ver ele falando do Império Romano, que o Império Romano acabou com os sacrifícios, né, e lançou a verdade por terra, que foi a manipulação que eles fizeram com a palavra, né, e prosperou. E até hoje ele prende a mente das pessoas com a manipulação que fizeram nas escrituras sagradas. E aí eles queriam acabar também com a tradição oral, né? Lá no... Não sei nem se eu posso falar, né? Mas aquele lá no extermínio, né? No extermínio de judeus, né? Não posso falar muito, porque senão bloqueia aí o vídeo. Um abraço a todos, um Shabbat Shalom a todos, né? Um Laila Tov, um Boker Tov, um Erev Tov, um Yom Tov, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como na hora que você estiver assistindo, né? E eu vou recitar a Birkat Kohanim para a gente terminar, ok? Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panavelecha vihuneka etzah Adonai panavelecha viatzelecha Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Esse é o significado da palavra amém. Eu gosto sempre de dizer, amém não significa assim seja, mas sim Elohim Melech Neeman, tá? Ou seja, são 3 letras que abrevia essas 3 palavras. Elohim é rei fiel, ou seja, o eterno é rei fiel, independente das circunstâncias. E vedetut vehaimet tesharet eter. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, vos libertará. E Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, foi essa a frase de Jacó, Tiago, né, que chamam de Tiago. Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui com mais um Shabbat, né, nos próximos dias. Um Shabbat Shalom a todos, muito obrigado, e vai compartilhando aí.